Agora, Tássio, conta pra gente o que você descobriu na sua pesquisa quando eu te gritei no WhatsApp e falei o que está acontecendo, eu posso reclamar disso? Olha, o choro é livre, né? Reclamar a gente sempre pode. E com razão. E com razão. Justo. Não, mas aí eu tô brincando, mas tem razão. A primeira pergunta que você, quando a gente começou a conversar, foi se havia alguma infringência na questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Aí eu fui procurar, inclusive passei até o link, eu vou deixar todas essas reportagens, leis e tudo, depois eu vou passar para a Mila e para a Vivi para elas colocarem num comentário, ou eu mesmo comento depois na live e deixo as fontes e referências. E logo que mudou, uma reportagem no Conjur trouxe ali uma série de advogados e profissionais do direito, acho que 6 ou 7 falaram que viam aquilo como abusiva, e um falou que não. Inclusive foi o único que apontou o porquê que não seria. Os outros falaram num termo geral, mas eles não trouxeram nenhum artigo específico da lei e tal que estaria contrariando. Aí eu fui fazer uma pesquisa, eu conversei até com o Marcos, que é promotor de justiça de consumidor aqui, que é um estudioso da área de Lawtech, assim, de direito e tecnologia. Ele é até coordenador dentro do Ministério Público de um departamento só para esse tipo de atualização e tal. E ele também falou, olha, na verdade, a alteração que nós tivemos nos termos de serviço do WhatsApp foi exatamente para se adequar à exigência da lei. Porque a lei, ela fala que, ela é bem clara, eu não vou ficar citando artigo, número e tal, mas isso vai estar na lei. Ela fala que todo o tratamento de dado, e o compartilhamento é um tratamento de dado, ela precisa do seu aceite, você precisa da ciência e concordar com isso. E quando tem alterações no modo do tratamento, também você precisa ser novamente notificado e dar o aceite. E foi isso que o Facebook e o WhatsApp fez. Ele, olha, estou agora atualizando aqui, estou te informando que nós vamos compartilhar. Você aceita ou não? Se você não aceitar, você sai fora. Então, se você olhar tecnicamente dentro da lei de proteção de dados, você não vai encontrar um artigo de lei ou um artigo, um parágrafo, nada ali, que fale que isso é ilegal. Só que uma coisa que é bastante interessante a gente falar, e é o que eu estava explicando até para a Mila, o direito ele é uma entidade una. A gente fala em direito penal, direito processual, direito administrativo, direito constitucional, tudo, mas isso só são divisões de um ordenamento jurídico que é uno. O ordenamento jurídico ele é uma tipo, sabe Star Wars, assim, a força? Existe uma força invisível que, desde a Constituição Federal até as leis municipais, une todas essas leis, né, e as penetrando e as cercando, meio que Obi-Wan Kenobi ensinando o Luke Skywalker o que é direito. Então, nós precisamos sempre olhar o ordenamento como um todo para tirar alguns parâmetros. E faz alguns anos já, e isso tem em reiteradas decisões assim dos tribunais, que os aplicativos, inclusive os aplicativos de conversa, eles são tratados também pela legislação do consumidor. Então, a lei, o Código de Defesa do Consumidor, ele também regula essa relação entre você e o aplicativo, entre você e a plataforma. Ela é uma relação de consumo, mesmo sendo gratuita, isso não interfere. E lá no Código de Defesa do Consumidor, nós temos uma série de artigos que falam das práticas abusivas. E uma das práticas abusivas é essa questão de você ser coagido, ou de você, inclusive, aderir a um contrato, porque você não tem como personalizar, como vocês falaram. Você não pode aceitar, eu quero compartilhar isso, mas isso não. É tudo ou nada, e você não tem como dizer que não. E eu pensei até, talvez, numa analogia, para vocês entenderem o que seria essa questão da coação. Imagina assim, acabou a pandemia, aí vocês e, sei lá, você e mais 15, 16 amigos combinam de fazer um happy hour, uma festa em algum lugar, e nesse lugar não tem internet, não tem sinal de internet, é um ambiente super bacana. E você olha lá e vê que, olha, para mim entrar nesse lugar eu pago e só preciso mostrar a identidade para provar que eu sou maior, porque vai consumir bebida alcoólica e tal. Aí você vai para esse evento no dia esperado e não tem sinal de celular, não tem nada, você não consegue falar com ninguém. Você chega um pouco atrasado, você chega na portaria, louco para ver seus amigos, aquela festa super top, e eles te param na portaria e falam, olha, não, você precisa aqui dar o seu RG, eu preciso de um comprovante de renda seu telefone, seu endereço, e sei lá, um monte de coisas que não pediam antes. Não, mas essa mudança foi hoje de manhã, agora, se você quiser entrar, você vai ter que me fornecer esses dados, né? Seu salário, seu telefone, seu endereço, tudo.
Aí você vai ficar naquela, puxa, mas eu acho isso invasivo, eu não quero passar isso. Só que eu não sei se os meus amigos estão lá dentro, se eles saíram, se eles não saíram, eu não tenho como me comunicar com ninguém. E você tá louco para ver eles, e você não sabe se eles aceitaram também ou não. O que você vai fazer? Você vai embora? Não, você vai acabar, às vezes, ser coagido, você vai se sentir constrangido a poder passar esses dados para entrar, para, de repente, nem que depois todo mundo saia junto. Falar, chama abusivo e vamos embora. Então, essa decisão que você tomou de dar os seus dados para entrar naquele ambiente, você fez de livre e espontânea vontade, né? Você fez de livre e espontânea pressão, que a gente brinca. Você foi coagido. E eu acho que é uma analogia que vale com o WhatsApp, porque o WhatsApp ele é majoritariamente... Nossa, às vezes a gente se enrola e não consegue falar a palavra, né? Ele é o aplicativo mais usado por todo mundo no Brasil. E de repente, do nada, pum, eu preciso falar com alguém. Aí eu abro o WhatsApp, tá. Tem aquele termo de eu preciso aceitar para continuar usando. E quem que vai ler? Que nem você falou, primeiro que você... Tá, beleza, você não quer ler, a culpa é sua, mas... Aí você lê e fala, putz, vai compartilhar, mas e agora? Sabe? As pessoas... Telegram, muitas pessoas não conhecem, principalmente as pessoas um pouco mais velhas. Então, você não teve uma liberdade plena de tomar essa decisão. E isso também está no código, inclusive no Código Civil. Hoje mesmo eu li um artigo, Juliana, eu não lembro o nome dela agora, de uma colega de Ponta Grossa. Eu não vou lembrar o nome dela, mas a Juliana, alguma coisa, ela falava exatamente isso, que ela nem trouxe a legislação do consumidor, ela trouxe a legislação do Código Civil, porque no Código Civil fala que quando você é coagido, se você faz um ato jurídico, pratica um ato, por exemplo, o aceite dos termos do WhatsApp, ele é um ato jurídico, você aceitou compartilhar dados que são valiosos, você foi coagido, e se é coagido, isso pode ser anulado. Então, eu acredito que sim, então não somente em função da Lei Geral de Proteção de Dados, mas do ordenamento jurídico inteiro, principalmente do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, essa mudança do WhatsApp, do tudo ou nada, do jeito como eles colocaram, ela é sim bem abusiva. Então cabe aí ou as pessoas questionarem, ou cabe, ou de repente, o próprio Facebook. Eu não sabia que eles tinham voltado atrás, como você falou, adiaram para março. Talvez eles até reformulem e permitam você fazer um checklist do que você quer, o que você não quer compartilhar para continuar usando. Ainda mais se está crescendo a concorrência, né? Aí eles vão ter que se espertar. E um dos pontos... desculpa. Não, pode falar, por favor. Porque um dos pontos é justamente essa questão. Eles só adiaram porque começaram a reclamar, porque a GDPR, que a gente se baseou, né, que a GDPR é a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia, com ela, eles já não conseguiram passar desse jeito, eles já tiveram que fazer vários ajustes. E se a gente baseou a LGPD nela, por que então com a gente é diferente? Por que a gente, que é justamente um dos países com maior número de usuários de WhatsApp, se não for o maior, né? Como que para a gente vai? Passa, eu não vou ler mesmo, pronto, acabou, né? Acho que o Tássio tem essa resposta. Eu não sei se que no texto que você me mandou, você até comentou que você tem a lei como base e você tem uma autoridade que vai criar novas regras em cima, né? Então, no caso da Europa, eles já estão mais além, né? Uhum. Isso, eles estão além. A Lei de Proteção de Dados, ela é como se fosse um esqueleto que traz algumas diretrizes básicas. E quando a gente falou que os dados são um bem muito valioso, a própria Lei de Proteção de Dados, ela fala que a vantagem, o uso dos dados, o tratamento dos dados, ela usa a expressão tratamento na lei, mas o tratamento dos dados é tudo. É você criar, você compartilhar, você editar, armazenar, vender, enfim, qualquer tipo de coisa que você faça com os dados, eles se chamam tratamento. E esse tratamento de dados, se ele for feito para uma finalidade econômica, para uma finalidade de vantagem econômica, ele vai ser regulamentado ou ele pode ser, inclusive, proibido. Ou seja, a legislação, ela não proibiu, ela fala que poderá ser proibida esse compartilhamento para vantagem econômica. E como que isso faz? Nessa mesma lei, ela prevê a criação de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É muito parecido com o que nós temos, por exemplo, na Anvisa, da saúde, ou o CONAMA do meio ambiente, ou a própria ANS de petróleo. Então você tem a lei e depois você cria uma agência que vai ficar vendo os casos concretos, e essa agência, essa autoridade nacional, ela vai ter a competência que a própria lei fala que ela tem para editar regulamentos e normas complementares.
E uma das normas complementares previstas é a vedação ou a regulamentação do uso desses dados. Como isso ainda não foi feito, ainda não é proibido você ter esse compartilhamento, né? Só que não da forma como foi colocado, tudo ou nada, no susto. Mas, assim, talvez isso possa vir a ser proibido, mas para isso a gente vai precisar que essa autoridade crie uma legislação regulamentando. E isso, por enquanto, não existe. Então, talvez na Europa, daí eu não sei dizer como é que está a legislação lá, mas por ser mais antiga, e talvez eles já tenham criado essas regulamentações complementares. Então, nós vamos esperar aqui, mas infelizmente, né, não sei se dá para esperar muita coisa já, porque essa diretoria que vai criar, vai dirigir essa autoridade nacional é toda nomeada pelo Bolsonaro. Então, Nossa eu tenho Senhora, até medo de fazer alguma coisa agora. vou até cortar, porque senão se começar a falar de Bolsonaro aqui, a gente fica a noite toda. Mas um exemplo que você falou sobre prática abusiva, que eu acho que traduz bem para a situação do Facebook, é o exemplo clássico de quando você chega na farmácia e a farmácia fala assim, me dá seu CPF que eu te dou 20% de desconto. Muita gente, por ter menos recursos financeiros, a pessoa acaba sendo meio que coagida a dar aquele CPF porque ela não tem a escolha de recusar os 20% de desconto. Então, isso é uma forma de você meio que obrigar a pessoa a te passar um dado em troca, né, de alguma coisa, né? Mas ela não decidiu te dar aquele dado de plena vontade, né? Isso traduz bem para o Facebook, eu acho, porque o que acontece é que tem várias matérias sobre isso, muitos pequenos negócios são dependentes do Facebook, do WhatsApp e do próprio Facebook também, porque a maioria da população está lá. Então, se eu tenho um pequeno negócio, para eu sobreviver, eu tenho que estar onde as pessoas estão. Então, você meio que está obrigando essa pequena empresa, esse pequeno negócio a estar no WhatsApp e compartilhar aqueles dados da empresa com o WhatsApp, né? Então, assim, é realmente uma situação delicada, principalmente para uma empresa que se propõe a dominar o mercado, como é o caso do Facebook, né?